Olá, pessoal do YouTube do Aprovação PGE. Eu sou a professora Camila Sabonge e estamos aqui para o nosso terceiro e último encontro sobre jornada do trabalho. Nesse encontro, pessoal, nós vamos ver todos os casos mais peculiares que vão falar sobre jornada. Então, se vocês não viram a parte 1 do nosso curso, né, de jornada do trabalho, vão lá dar uma olhada nesse primeiro bloco. A gente falou das questões gerais, falou qual é a regra geral de jornada, quem se aplica, o que é tempo à disposição e tudo mais. No segundo bloco, a gente falou de um tema muito importante para a jornada, que são os famosos bancos de horas, né? E todas as exceções, peculiaridades que permeiam o tema. E nesse último bloco, a gente vai falar de várias outras questões especiais sobre jornada, tá bom? Inclusive, nós vamos falar sobre a questão da necessidade imperiosa, da força maior. Nós vamos falar um pouquinho da questão do intermitente, tá? Então, várias questões importantes. Mas antes da gente ir para lá, para começar os nossos slides, curta se vocês estão gostando, curtam o vídeo, comentem, deixem o seu comentário para saber que que vocês estão gostando do que estão vendo aqui nesse projeto gratuito que traz tanto conhecimento para vocês de forma gratuita, né? Grátis, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui para a nossa jornada 12 por 36. No nosso último bloco, né, de jornada, a gente comentou sobre a questão da exceção à necessidade de autorização para horas extras quando a gente está falando de jornada 12 por 36, tá bom? Então, pessoal, agora a gente tem que entender o que é essa tal jornada 12 por 36. Pessoal, a jornada 12 por 36, ela é aquela jornada na qual você trabalha 12 horas e aí você compensa esse excesso de jornada com 36 horas de descanso. Esse tipo de jornada, pessoal, é muito comum em situações nas quais você não pode parar a atividade. Então, por exemplo, em hospitais nos quais você precisa ter plantão, é muito comum você ter jornada dos enfermeiros de 12 horas. Então, em 24 horas, que é um dia, você tem um pessoal que faz 12 horas, depois troca o turno, entra outro pessoal de 12 horas. E aí, nesse caso, esse pessoal que sai dessa jornada de 12 horas vai ter um dia e meio de descanso para compensar esse excesso, essa carga intensa de trabalho, tá bom, pessoal? Outras atividades que podem ter esse tipo de jornada são atividades de usina, tá? É muito comum aqui na região que eu tô gravando esse vídeo, que é Ribeirão Preto, interior de São Paulo, nós temos várias usinas de cana. E nesse tipo de atividade, no qual a usina não pode parar, tá? É muito comum você ter também essas jornadas 12 por 36, você tem essa compensação aí do pessoal para conseguir sempre estar funcionando essa usina, tá? Pessoal, artigo 59A. Em exceção ao disposto no artigo 59, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer essa jornada 12 por 36, tá? Observados ou indenizados os intervalos para repouso de alimentação. Pessoal, o que é importantíssimo vocês levarem para questões de prova objetiva. Primeiro, se eu tiver um intervalo no meio da jornada de 12 horas, isso desconfigura a jornada 12 por 36? Não, porque o artigo 59A é expresso observados ou indenizados esses intervalos, tá? Então eu posso tanto ter o gozo desse intervalo quanto ter a indenização, pagar um pouco a mais pela supressão desse intervalo. Outra questão importantíssima, questão fala assim, é possível o estabelecimento de uma jornada 12 por 36 mediante acordo individual tácito? Não, não é possível. Só pode o acordo individual escrito ou convenção coletiva e acordo coletivo, tá? Aí representando toda a categoria profissional, tá bom, pessoal? Parágrafo único vai falar que a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto neste caput abrange pagamento do DSR, descanso semanal remunerado, então eu não preciso ter uma flexibilização aí dessa jornada em virtude do DSR. A pessoa pode trabalhar, por exemplo, no domingo e tranquilo, vai fazendo essa compensação aí 12 por 36, 12 por 36, esquece o DSR, compensa o DSR já com
a remuneração mensal, tá? Outra questão, os feriados também já são considerados compensados. Então, essa pessoa ela não tem esse direito ao descanso nos feriados, tá bom? E também, pessoal, as prorrogações noturnas, tá? Elas também são consideradas também já compensadas. Então, a jornada pode acontecer nessas 12 horas e já é considerado compensado, tá bom? Pessoal, aqui a gente vai começar a falar de uma outra questão importante, que é a necessidade imperiosa. Pode acontecer um acidente, um apagão, várias questões que podem afetar a prestação de serviço. E aí o artigo 61 vai prever como que eu vou fazer essa compensação dessas horas que não foram trabalhadas ou esse pagamento das horas que precisam ser trabalhadas a mais. Porque, veja bem, pode acontecer, por exemplo, numa situação de apagão. Eu não consigo exercer a minha atividade, se eu precisava de alguma da energia para exercê-la. Então, nessa situação, eu não vou poder exercer essa atividade naquele momento, mas eu vou ter que fazer compensações dessa jornada que eu não prestei em virtude dessa situação. Agora, pode acontecer o inverso também. Em virtude de uma força maior, de um fato incontrolável, como, por exemplo, fundiu o motor de uma Fiorino que está cheia de laticínios. Às vezes eu preciso de uma prorrogação da jornada naquele momento, porque os trabalhadores precisam ajudar a fazer o deslocamento de todos aqueles laticínios que estão dentro daquela Fiorino, senão todo aquele material, aquela mercadoria vai perecer, né? Porque laticínios são perecíveis. Então, veja bem, em uma situação eu não consigo exercer atividade naquele momento e eu preciso fazer uma compensação a longo prazo, e em outra situação eu preciso que todo mundo continue lá até resolver o problema. Então, a prorrogação da jornada vai acontecer naquele momento imediato, tá? Nessas duas situações, a gente vai ver o que a CLT fala. O artigo 61 fala que, ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder o limite legal ou convencionado, seja para fazer face ao motivo de força maior, seja para atender essa realização ou conclusão de serviços inadiáveis. Serviços inadiáveis, pessoal, é a questão da Fiorino que a gente acabou de falar. Todo mundo tem que resolver, senão, no dia seguinte, quando voltar, já vai estar tudo estragado. Ou cuja inexecução possa acarretar um prejuízo manifesto, tá, pessoal? Então, nessa situação, a gente tem a prestação de trabalho naquele momento. Parágrafo 1º. O excesso, nos casos deste artigo, pode ser exigido independentemente de acordo ou convenção coletiva. Então, num momento imprevisível, de necessidade extrema como essa, a gente abre mão um pouquinho das formalidades dos acordos e aí você tem a possibilidade de exigir essa prestação de trabalho, essa prorrogação, mesmo que o trabalhador ele não tenha se colocado à disposição para fazer isso, tá bom? Pessoal, parágrafo 2º vai falar o seguinte, ó, nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Até aqui tudo bem. Agora que está a questão polêmica, e quem já viu o bloco anterior vai saber responder essa pergunta. Nos demais casos de excesso previsto neste artigo, a remuneração será pelo menos 25% superior à da hora normal, e o trabalho não poderá exceder 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Pessoal, posso ter prorrogação de jornada sem o pagamento de, no mínimo, 50% de adicional de horas extras? Não posso. Eu não posso, pessoal. Ai, mas professora, está escrito expressamente na CLT, eu estou vendo aqui no slide. Pessoal, ok, mas isso afronta diretamente a Constituição Federal, que prevê um mínimo de 50% de adicional. A questão tanto da hierarquia das normas de Hans-Kelsen, que prevê a Constituição no ápice do corpo da pirâmide, tanto dessa forma, quanto olhando pela questão da hierarquia flexível da Justiça do Trabalho, do direito do trabalho, que prevê a primazia da norma mais favorável, nos dois casos, a Constituição deve prevalecer sobre esse parágrafo 2º. Por quê? Porque nós temos um adicional inferior, mais prejudicial ao trabalhador aqui.
Então, pessoal, apesar de, se vocês abrirem a CLT agora, vocês vão ver expressamente previsto essa questão dos 25% de adicional, esse adicional foi revogado tacitamente pela Constituição. Não está vigente. Então, vocês podem riscar esse texto aqui na CLT de vocês, porque isso daqui está revogado, tá bom? A reforma não tocou nesse artigo, poderia perder uma chance, tá? De atualizar esse texto da CLT, mas isso não causa nenhum prejuízo, porque já é pacífico na jurisprudência que esse adicional ele não pode ser previsto. Então, pessoal, tanto no caso de eu ter que trabalhar naquele momento, na necessidade imperiosa, tá? Quanto na situação de eu fazer a compensação posterior, os dois casos são horas extras. E nos dois casos, consequentemente, eu não posso ter um adicional menor do que 50%. Ah, posso ter maior, professora? Pode. Você pode ter um acordo ou convenção coletiva que prevê um adicional de 60%. E aí, nesse caso, a norma mais favorável vai ser o quê? O acordo ou a convenção coletiva, e aí vai prevalecer sobre a Constituição Federal e você vai ter que respeitar esse adicional de 60%, ok? Continuando, o parágrafo 3º vai falar que sempre que ocorrer interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior que determine a impossibilidade da realização do trabalho naquele momento, essa duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 horas durante o número de dias indispensáveis à recuperação daquele tempo, tá? Desde que não exceda 10 horas diárias, em período não superior a 45 dias por ano, tá? Sujeito essa recuperação à prévia autorização de autoridade competente. Pessoal, nesse caso, o que acontece? Eu não pude prestar serviço naquele momento, então eu vou ter que fazer compensações posteriores. Mas nesse caso, pode ser que o trabalhador ele não tenha um acordo para estipular, que prevê essas horas extras. Por isso, eu vou me utilizar do parágrafo 3º, porque eu não preciso necessariamente ter esse acordo, tá? E aí, se eu não tiver esse acordo, eu vou me utilizar dessa previsão. No máximo 2 horas diárias, igual prevê a Constituição Federal. Ou seja, eu tenho uma jornada de 8 horas, eu só posso trabalhar até 10 horas. Por quê? Porque são 2 horas adicionais. Então, eu tenho que respeitar essa duração do trabalho, essa jornada diária de 10 horas, tá bom? E aí, há essa previsão de que você tenha o trabalho, o labor em horas extras aí, se você não tiver outra previsão, no máximo 45 dias por ano e tem que ter uma autorização da autoridade competente. Pessoal, percebam que no parágrafo 2º eu tenho uma exceção a essa duração, esse limite de 10 horas previstas na Constituição, porque nessa situação aqui eu tenho que fazer frente a uma situação excepcional que pode causar um risco, né, um prejuízo exacerbado. Então, há uma exceção a esse limite de 10 horas, tá? Então, eu tenho que prestar horas extras naquele momento, senão vai causar um prejuízo, um risco, enfim. Aí eu posso, sim, chegar até umas 12 horas. Mas, no parágrafo 3º, veja bem, não é uma situação de vida ou morte, de prejuízo exacerbado naquele momento. É que naquele momento eu não consegui prestar o meu serviço e aí eu vou diluir essa prestação de serviço em horas extras posteriores. Por isso, não se justifica eu ter o excesso dessas 10 horas diárias de trabalho, ok? Pessoal, para facilitar a vida de vocês com essa decoreba toda, eu elaborei essa tabelinha da alegria para vocês. Quem já viu o bloco anterior já conhece as tabelinhas da alegria, né? No bloco anterior, nós tivemos várias tabelinhas da alegria também, e aqui nós temos essa tabelinha da alegria, que nada mais é do que um resumo para ajudar vocês a memorizar. Força maior. E quando eu posso continuar trabalhando? E causas acidentais ou força maior e interrupção do trabalho, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Trabalho intermitente, jornada variável, tá? O artigo 443, pessoal, vai falar sobre essa questão. O que acontece? A reforma trabalhista trouxe a questão famosa do trabalho intermitente, pessoal.
E o que é o trabalho intermitente? A gente tem que entender isso. Trabalho intermitente é uma outra forma de prestação de trabalho. Antes da reforma trabalhista, pessoal, nós tínhamos só duas formas de trabalho. Nós tínhamos o trabalho contínuo por meio do contrato de prazo indeterminado, no qual eu era contratada, eu prestava serviço de forma habitual, com previsibilidade, eu sabia que dia eu ia trabalhar, só que eu não sabia quando eu ia ser demitida e se eu ia ser demitida. Havia um lapso temporal para começar o contrato, não havia para terminar. Mas eu tinha essa previsibilidade de quais dias eu ia prestar, qual era a carga horária que eu ia prestar serviço, enfim. Na outra modalidade, que era o contrato por prazo determinado, eu tinha um momento de ser contratado, um momento de ser demitida, né? Um momento que ia terminar esse contrato, eu já sabia isso, e eu também tinha essa previsibilidade de quais dias eu ia prestar serviço, qual era a minha jornada. Chega a reforma e traz a previsão do contrato intermitente, no qual eu tenho um termo inicial para o contrato começar, eu não tenho, regra geral, um fim desse contrato, mas eu não tenho essa previsibilidade de quando eu vou prestar serviço. Então, o contrato ele vai permanecer vigente, mas ele vai permanecer vigente com momentos nos quais eu não tenho os efeitos desse contrato, então eu não estou prestando serviço e eu não estou recebendo, e momentos que eu vou ser chamada para prestar serviço e eu vou receber. Então, é um contrato no qual eu tenho alternância de momentos nos quais ele tem efeito e momentos nos quais ele não tem efeito. Mas, pessoal, é errado eu falar que o contrato não está vigente ou o contrato ele não existe nesses momentos de não prestação de serviço. O contrato em si, ele começou, ele continua vigente. O que não vai ter são esses momentos de prestação de serviço com momentos de pagamento de salário. Então, é como se os efeitos originais e tradicionais do contrato não existissem, mas eu não posso falar que esse contrato ele foi extinto ou não está vigente, tá bom? Então, pessoal, é uma forma atípica de contratação, tá bom? O contrato intermitente, ele também pode ser chamado de contrato de jornada variável, justamente por isso, porque eu não sei quando eu vou prestar serviço, eu não sei quantas horas eu vou prestar, eu vou ser chamada e no momento que eu for chamada, eu vou saber em quais termos esse contrato ele vai ser exercido, tá? O parágrafo 3º, ele vai falar sobre isso, ó. Parágrafo 3º do artigo 443, que considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias, meses, independentemente do tipo de empregado ou de empregador. Aqui é a grande questão, pessoal. Nós não podemos aplicar o contrato intermitente previsto na CLT aos aeronautas. Por quê? Porque os aeronautas têm a legislação própria, então eles não podem se beneficiar desse contrato intermitente, tá? Porque eles são regidos por essa legislação própria e aí a legislação vai prever como que vai se dar essa contratação deles, ok? Pessoal, seguindo, outra questão muito legal para a gente conversar é o sobreaviso e a prontidão. Pessoal, o que acontece? Regra geral, eu tenho os horários que eu vou prestar serviço, já está tudo estabelecido no contrato, né? Com exceção do contrato intermitente. Mas pode ser que numa situação excepcional, em razão da atividade que é desempenhada, né? Eu não ter muita previsibilidade de quando eu vou precisar daquele trabalhador, eu posso estipular com ele que ele fique disponível para mim, esperando o meu chamado. E quando eu chamar, o empregador chamar esse empregado, ele tem que estar disponível para exercer sua atividade. Isso é muito comum nas estradas de ferro, pessoal, que você às vezes precisa de uma pessoa para ficar disponível nas proximidades, e aí quando for chamada, se acontecer algum acidente, se precisar de alguma manutenção, ela tem que estar disponível para chegar logo. Nesse caso, pessoal, nós temos a necessidade, muitas vezes, do trabalhador ficar numa proximidade dessa estrada de ferro que não é perto da sua casa. Então, é acordado entre o trabalhador e o empregado, o empregador e o trabalhador, um local próximo da estrada e ele fica lá de prontidão esperando o seu chamado. E por que eu chamo de prontidão nesse caso, pessoal? Porque a prontidão
é aquele tipo de permanência do trabalhador perto das dependências do empregador ou nas dependências do empregador. Então, ele pode ficar tanto no local de prestação de serviço ou em alguma proximidade. Ó, tem um hotel perto da estrada de ferro, você pode ficar ali, mas você tem que estar muito próximo. Se eu te chamar numa emergência, você estar aqui rápido. Então, é uma prontidão. Eu não estou na minha casa esperando esse chamado. Nesse caso, como é muito mais gravoso para o trabalhador, ele não está na sua casa, ele não está no seu conforto, do seu ambiente, nós temos um pagamento maior da sua remuneração. Só que é menor do que a hora normal de trabalho, porque ele não está efetivamente trabalhando. O pagamento, nesse caso de prontidão, pessoal, é 2/3 da hora normal paga em razão da prestação de serviço, ou a hora normal de trabalho, tá? Mas também, por ser mais gravoso, você só pode permanecer nesse regime no máximo 12 horas, tá bom? O sobreaviso, pessoal, ele também é um regime no qual você fica disponível para o seu empregador, esperando o chamado, só que nesse caso você pode permanecer na sua residência, tá? Ou em outro local também combinado, tá? Mas numa questão mais flexível para aquele trabalhador. E aí você pode receber 1/3 da hora normal, tá? Então você recebe menos porque você está numa situação mais confortável, tá bom? Pode permanecer em sobreaviso em razão de ser essa situação mais confortável, que você está num local, geralmente a sua própria residência, você pode permanecer no máximo 24 horas. Também não pode passar de 24 horas, pessoal, porque apesar de você estar no conforto da sua casa, você está numa situação que você tem tolhido a sua liberdade, você não tem esse direito de ir e vir, né? Você tem que ficar esperando esse seu chamado. Seguindo, pessoal, outra tabelinha da alegria aqui para vocês entenderem como é que funciona esse sobreaviso e essa prontidão e ajudar vocês a decorarem, ok? Regime de tempo parcial, pessoal. Regime de tempo parcial é aquele regime no qual você não trabalha aquelas horas integrais que a gente comentou. Se a Constituição prevê que a jornada total, a jornada normal, é 8 horas, então nós vamos ter uma jornada reduzida quando nós falamos do regime de tempo parcial. E o regime de tempo parcial, conforme a reforma trabalhista, que alterou o artigo 58A da CLT, pode acontecer de duas formas. A primeira forma é quando eu tenho 30 horas semanais de trabalho. Então, eu só vou poder trabalhar no máximo 30 horas, tá? Só para vocês fazerem a comparação, no caso da jornada normal, que eu trabalho 8 horas diárias e trabalho meio período no sábado, eu tenho 44 horas semanais. Então, fazendo aí a comparação, 44 horas semanais é o total e no regime parcial nós temos no máximo 30 horas semanais. Mas eu também posso me utilizar da segunda hipótese. E a segunda hipótese é eu ter uma jornada de 26 horas semanais e aí eu posso ter um acréscimo de até 6 horas suplementares, que são as horas extras, tá? Mas tomem muito cuidado. Por quê? Porque se porventura eu estipular uma jornada parcial de 20 horas, ou seja, eu não coloquei o máximo de hora que eu podia, que era 26. Mesmo assim, eu tenho que respeitar o limite máximo de horas suplementares de 6 horas semanais. Então, assim, se eu colocar uma jornada de 20 horas, o máximo que eu tenho de possibilidade de horas extras continua sendo 6 horas. Tá? Porque muita gente confunde e acha assim, não, então se eu estipulei uma jornada semanal de 20 horas, então eu posso fazer 12 horas extras? Não, pessoal. A jornada estipulada contratual não vai afetar a quantidade de horas extras que eu posso ter acrescida, tá bom? Parágrafo 2º vai falar que para os atuais empregados que não estão nesse regime de tempo parcial, para que eu tenha a adoção desse regime parcial, eu tenho que ter a opção manifestada perante a empresa por esse empregado na forma prevista em negociação coletiva. Então, o acordo ou convenção coletiva vai estipular como que esse trabalhador vai ter que fazer essa opção. Ele tem que ter essa opção expressa, tá bom?
para que, de alguma forma, a gente consiga garantir que esse trabalhador não vai ser obrigado a modificar a sua jornada de trabalho, tá? E o parágrafo 4º vai falar que, na hipótese de um contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas, é o que a gente acabou de comentar, as horas suplementares serão consideradas horas extras para fim do pagamento, ou seja, também tem o limite dessas 6 horas suplementares, mesmo que eu tenha, por exemplo, um contrato de 20 horas de regime de tempo parcial, tá bom? Como a gente acabou de comentar. Parágrafo 5º, pessoal, vai falar que as horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Resumindo, pessoal, parágrafo 5º vai falar o seguinte para a gente. Vai falar que nós temos a possibilidade de um banco de horas no qual tudo que eu trabalho a mais em uma semana eu posso compensar diretamente na semana seguinte. E se eu não tiver essa compensação, aí eu vou ter que ter o pagamento das horas extras. E quando vai ser esse pagamento? No pagamento da folha do mês subsequente. Então, eu trabalhei nessa semana, não compensei na semana seguinte, no mês seguinte eu tenho que ter esse pagamento, tá bom? E o parágrafo 6º vai falar que é facultado ao empregado contratado sobre regime de tempo parcial converter até 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, ou seja, ele vai vender as suas férias. Pessoal, esse parágrafo 6º e inclusive o parágrafo 7º, que fala das férias, são muito interessantes, por quê? Porque antes da reforma trabalhista, nós tínhamos normativas especiais para as férias do trabalhador em regime de tempo parcial. Depois da reforma trabalhista, nós tivemos a equiparação. Então, nós tivemos tanto a possibilidade da venda de 1/3 de férias pelo trabalhador em regime de tempo parcial, então ele pode vender suas férias, assim como todos os outros trabalhadores, e também nós temos o cálculo das férias igual para o regime de tempo parcial e para o regime normal. Então, esse artigo 130, que é citado aqui no parágrafo 7º, ele vai falar de como a gente calcula as férias para os trabalhadores. E agora, o regime de tempo parcial vai se beneficiar dessa forma de cálculo igual os outros trabalhadores. Não vou me adentrar muito nesse assunto, pessoal, porque teremos aulas posteriores sobre o cálculo das férias. E aí a gente vai falar tanto do cálculo de férias para os trabalhadores de regime normal, quanto para os trabalhadores em regime de tempo parcial, porque é a mesma forma de cálculo para os dois, tá bom? Seguindo, pessoal, vamos falar de uma outra questão aqui diferenciada, que são os turnos ininterruptos de revezamento. Pessoal, o que acontece? Nós temos algumas possibilidades de trabalho, né? Nós temos algumas situações nas quais você não pode parar a atividade empresarial. E nessas situações, você vai poder se utilizar desse turno ininterrupto de revezamento, no qual os trabalhadores eles vão estipulando turnos, né, para que eles prestem o seu serviço, e aí pode acontecer desses trabalhadores prestarem serviço a equipe desses trabalhadores em um estipulado período, prestarem serviço de manhã, depois em outro período, depois de algum mês ou 2 meses, enfim, dependendo da escala que for feita, eles vão para o turno da tarde, depois eles vão para o turno da noite. Então, o turno ininterrupto de revezamento é uma escala que é feita na qual ela é prejudicial para o trabalhador, porque ele tem que toda vez adaptar o seu organismo a uma nova escala, uma nova jornada, num novo período do dia. Pode ser às vezes de manhã, pode ser às vezes à tarde, pode ser às vezes à noite, e isso obviamente causa um impacto no sono do trabalhador, no seu descanso, no seu convívio, né, familiar. Então, é uma jornada mais prejudicial. Consequentemente, ela só é utilizada em algumas atividades que precisam muito, né? Também é comum esse tipo de jornada, como eu falei, na questão das usinas. Algumas usinas estipulam esse tipo de jornada, né, em escalas, porque os trabalhadores eles vão se revezando para que essas usinas não parem de funcionar, tá bom? Então, essa jornada dos turnos ininterruptos de revezamento também é comum nesse tipo de atividade, tá? O artigo 7º, em razão dessa atividade ser muito gravosa ao organismo do trabalhador, prevê que, regra geral, essa jornada só vai ser de 6 horas, tá bom? Realizadas nesses turnos. Mas o próprio artigo 7º da Constituição vai prever que nós temos a possibilidade de
negociar uma extensão dessa jornada. Então, a regra geral são 6 horas, tá? Mas se eu tiver negociação coletiva, acordo, convenção coletiva, eu posso ter a ampliação dessa jornada diária até 8 horas, pessoal. Cuidado, porque a negociação coletiva não pode fazer o que quiser também. Nós temos que respeitar o limite de 8 horas, porque essa jornada ela é gravosa ao organismo do trabalhador. Então, no máximo, 8 horas, tá bom? A súmula 675 do STF vai falar que os intervalos fixados para descanso, alimentação durante a jornada de 6 horas não descaracterizam esse sistema de turnos ininterruptos. Então, eu posso sim ter um intervalo para alimentação no meio dessa jornada. Agora, pessoal, diferentemente da jornada 12 por 36, que eu já tenho no pagamento mensal o pagamento da hora noturna, tá? Ou a hora noturna reduzida, já tem essa compensação. No caso do turno ininterrupto de revezamento, eu tenho direito à hora noturna reduzida sim, tá? Então, isso é uma questão importante que pode aparecer nas provas para vocês. Aqui eu trouxe a famosa tabelinha da alegria para vocês printarem e fazerem a memorização da jornada noturna, pessoal. Pessoal, para falar sobre jornada noturna, nós temos que entender o seguinte: quando eu tenho um trabalho à noite, eu tenho um impacto maior no organismo do trabalhador. O organismo do trabalhador, o organismo do ser humano, em geral, ele foi feito para trabalhar de dia, quando tem a luz do sol, e para dormir à noite. Então, quando nós temos algumas atividades que demandam o trabalho de noite, para compensar esse desgaste maior na integridade física do trabalhador, nós temos o pagamento de um adicional, tá? Então, nós temos tanto o adicional, quanto nós temos, no caso do trabalhador urbano, uma redução da hora noturna. Então, quando eu falo de hora diurna, eu calculo o pagamento da hora com base em 60 minutos. No caso da jornada noturna, tá? Para o trabalhador urbano, eu tenho uma jornada reduzida, ou seja, eu ganho a mesma coisa, só que eu trabalho um pouco menos. E tudo isso se justifica na questão da própria integridade do trabalhador, a questão da integridade física, porque a jornada noturna ela causa um maior impacto no organismo do trabalhador, tá? Então, pessoal, eu trouxe aqui o que mais cai nas provas objetivas para vocês, que é a jornada noturna do urbano e a jornada noturna do rural. Então, eu trouxe essa comparação para vocês, porque é assim que vai cair na prova de vocês. Primeiro ponto que é importante: quando começa a jornada noturna? Quando eu vou começar a considerar que uma jornada é noturna? Para o trabalhador urbano, a partir das 22 horas e até às 5 horas da manhã. Para o trabalhador rural, vai começar, no caso da agricultura, a partir das 21 horas e vai terminar às 5 horas. No caso da pecuária, a partir das 20 horas até as 4 horas. Cuidado, porque jornada reduzida, pessoal, só se aplica ao trabalhador urbano. Desculpem. O trabalhador rural, ele tem hora cheia, hora de 60 minutos, igual desculpem, a jornada diária, tá? Agora, em contrapartida, no caso do trabalhador rural, eu vou ter um adicional maior, ó. O adicional de 20% no caso, de 25% no caso do trabalhador rural e o adicional de 20% no caso do trabalhador urbano. Então, vejam bem, no caso do trabalhador urbano, eu tenho uma hora reduzida, mas em compensação o adicional é menor. No caso do trabalhador rural, eu não tenho a hora reduzida, em compensação, eu tenho um adicional maior, tá bom, pessoal? Algumas questões importantes para a gente comentar sobre jornada noturna, tá? Primeiro, pessoal, eu tenho a previsão no artigo 7º da Constituição que a remuneração desse trabalho noturno vai ser maior do que o trabalho diurno, e é por isso que se justifica essa previsão dos adicionais noturnos, tá bom? Para o pagamento dessas horas. E o artigo 611B da CLT vai prever que nós não podemos negociar essa questão. Então, a remuneração do trabalho noturno ser superior à diurna não pode ter uma convenção, um acordo coletivo que viole essa previsão, tá bom? Agora,
importante a gente frisar que a jornada 12 por 36, ela já prevê que nós temos a compensação dessa jornada noturna. Então, nesse caso, eu não vou ter a possibilidade de pagamento para esses trabalhadores de um adicional noturno, tá bom? Outras questões que já foram discutidas em jurisprudência que podem aparecer para vocês. Hora mista. Estou trabalhando à noite, depois comecei a trabalhar de manhã, ou estou trabalhando de manhã, comecei a trabalhar à noite. Vou aplicar o adicional da hora noturna no caso das horas que estiverem dentro daquele lapso temporal que nós vimos na tabelinha. Então, dentro do lapso da hora noturna, eu pago adicional e no caso das prorrogações, jornada diurna que passa para noturna, gera o direito adicional no caso da noturna. Jornada noturna prorrogada para diurna gera direito ao adicional também, tá bom, pessoal? Então, aqui eu trouxe a OJ, súmulas que prevêem essas questões, tá bom? Pessoal, aqui nos slides eu trouxe algumas jornadas noturnas que são excepcionais. Por exemplo, petroleiro, não se aplica a hora reduzida que a gente comentou. São casos muito excepcionais, mas que é importante vocês saberem se aparecer numa prova aí para vocês. Onde está previsto isso? Súmula 112 do TST. O advogado, ele tem uma lei especial que estipula 60 minutos, tá? Então não tem hora reduzida, mas prevê um adicional de 25 minutos. E qual é a hora noturna dele? Das 20 horas até as 5 horas, tá? Então é um pouquinho diferente também. Portuário tem um adicional de 25% e a sua jornada noturna é das 19 horas até as 7 horas da manhã, com hora cheia, não tem hora reduzida. O vigia noturno tem direito adicional, sim, isso daqui já foi grande discussão, mas hoje em dia a gente tem a súmula 140 do TST que prevê que tem sim direito ao adicional, tá? Importante, pessoal, a gente entender que o adicional noturno é um adicional, é um salário condição. Ou seja, eu só pago isso quando eu tiver uma jornada que estiver dentro do lapso temporal noturno. Se eu passo a minha jornada para diurna, eu perco direito ao pagamento desse adicional, tá bom, pessoal? Para finalizar aqui a questão dessas jornadas especiais, tá, pessoal? E finalizar também nossa aula, eu trouxe aqui para vocês a jornada especial do bancário. O bancário, ele tem uma duração de hora de 6 horas por dia de trabalho, não são 8 horas. E ele tem uma jornada de 30 semanais, tá? E aí, pessoal, pode acontecer de você ter o acordo para que esse bancário não exerça essa atividade de 6 horas, exerça sim uma jornada de 8 horas. Se o bancário exercente de função de direção, gerência, fiscalização, chefia ou equivalente recebe uma gratificação não inferior a 1/3 do seu salário, ele pode exercer essas 8 horas e aí não vai ter nenhum problema, não vai ser considerado horas extras, tá? Mas ele tem que ter esse adicional. E a súmula 102 do TST diz que o adicional já remunera essas 2 horas extras. Mas se passar disso, então se ele fizer 10 horas, por exemplo, no dia, aí eu tenho que pagar o restante. Esse adicional de 1/3 só compensa essas 8 horas, ok? Para finalizar, trouxe aqui, pessoal, a questão da jornada do menor também, para vocês terem o conhecimento de como que é prevista essa jornada do menor, algumas peculiaridades, tá bom? Fica aqui também para vocês. E a questão do artigo 111A da CLT. Pessoal, a CLT prevê algumas hipóteses nas quais você pode ter acordos, convenções coletivas que flexibilizam alguns direitos. E aqui eu trouxe explicitamente para vocês todas as possibilidades que são previstas que se relacionam com duração do trabalho. Então, por exemplo, eu posso ter uma negociação coletiva que vai prever questões sobre jornada do trabalho, mas aí eu vou ter que respeitar os limites constitucionais. Eu posso também ter negociação sobre o banco de horas. Eu posso ter negociação sobre o intervalo entre a jornada, tá? Que nós vamos comentar sobre o intervalo entre a jornada nos próximos blocos, nas nossas próximas reuniões. Posso também ter a previsão sobre teletrabalho, regime de sobreaviso, trabalho intermitente, modalidade de registro de jornada de trabalho, troca do dia de feriado, prorrogação de jornada em ambientes insalubres, tá? Sem a prévia licença
ou autorização que a gente comentou que o artigo 60 da CLT prevê. Então, veja bem, nós temos muitas possibilidades de flexibilização dos direitos que a gente estudou até aqui, com base no artigo 611-A, pessoal. Eu sei que no final aqui ficou um pouquinho corrido, porque a gente está estourando aí o nosso tempo de 30 minutos, mas eu quis trazer o máximo de informação possível para que vocês consigam arrasar na prova com qualquer tema de jornada que possa aparecer. Então, pessoal, é isso. Até o nosso próximo encontro. Um grande beijo e bons estudos. Até mais.